Graça e paz, irmãos. Estamos na nossa semana de consagração, esse tempo para reorientar o nosso coração em direção ao propósito de Deus que nos alinha aos objetivos dele para as nossas vidas. Eu quero ler com os irmãos o texto que se encontra em João, capítulo 17, os versículos 18 e 19. Assim diz a palavra de Deus: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Quando falamos sobre consagração, estamos falando de um propósito de separação das coisas do mundo, um propósito de purificação, de limpeza. E quando então olhamos para o texto bíblico de João, capítulo 17, percebemos Jesus vivendo esse propósito, vivendo esse aspecto da consagração, aqui pela lógica da santificação. O santificar como esse processo de se aproximar mais da intenção de Deus para ele enquanto filho. Talvez poderíamos pensar, mas Jesus ele não tinha pecado, ele precisava se santificar. Jesus ele veio com uma missão, e para se tornar o sumo sacerdote perfeito, que levaria sobre si os nossos pecados e nos salvaria. Então, sim, ele precisou se separar dos prazeres deste mundo, se separar das propostas deste mundo, se separar das intenções de fazê-lo rei antes da hora. Ele precisou se separar, se santificar, para assim alinhar o seu coração com a intenção do Pai. O que a gente aprende, então, é que quando falamos sobre uma semana de consagração, estamos falando de algo que o próprio Senhor Jesus fez. Ele mesmo se submeteu a esse processo de se separar para então estabelecer uma ordem e assim alcançar um propósito. O propósito era se tornar o nosso Salvador perfeito. Ora, Jesus nos dá o exemplo, por isso podemos olhar para ele. Ele está nos pedindo algo que ele mesmo fez, um caminho que ele mesmo já abriu. O alvo do nosso processo de consagração é nos parecermos mais com Jesus. O nosso Senhor, ele abriu o caminho, ele deu o exemplo. Mas em segundo lugar, percebemos algo muito importante desse processo de santificação. A Bíblia vai nos ensinar, como nós lemos, que em favor deles, dos discípulos, Jesus se santifica para que eles também sejam santificados na verdade. Agora perceba, Jesus que deu o exemplo de santificação, ele assim faz para santificar os seus discípulos na verdade. Jesus está nos ensinando que no seu ato de se consagrar ao Pai, ele então abençoa outras pessoas. Queridos, quando nós somos chamados a olhar para Jesus e imitarmos o exemplo dele de consagração, quando nós procuramos nos santificar e permitir com que a palavra e esse processo do Espírito Santo nos molde mais a imagem de Jesus, sabe o que acontece? Nós também temos condição de ser luz na vida de outras pessoas. Sim, nosso processo de consagração é ponte para que outras pessoas conheçam a Jesus. Não tem a ver somente com você. Quando nós nos consagramos ao Senhor, nós também podemos ser bênção na vida de outras pessoas. Pessoas podem ver a verdade, podem ver o amor, podem ver como vale a pena servir a um Deus que olha para cada um de nós. Por isso, é fundamental entendermos que não tem a ver somente com o nosso processo, a nossa relação com Deus. Sim, ela é a mais importante, mas ela precisa também se aperfeiçoar no processo em que nos relacionamos com as outras pessoas. Porque Jesus se santificou para santificar os seus discípulos. Nós nos santificamos para também ser luz na vida de outras pessoas. Portanto, no decorrer dessa semana, aproveite esse período para olhar para Jesus e, além disso, entender que essa caminhada visa abençoar outras pessoas ao nosso redor, vizinhos, amigos, familiares, pessoas da célula, mas pessoas que assim se aproximarão mais do Senhor, em nome de Jesus.